Então, aqui hoje a gente vai falar aqui do lado profano do naipe de paus. Em cima a gente tem o rei, a rainha, o soldado, o escravo, e embaixo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ás. Paus fala de tudo que é relacionado com a estrutura que a gente precisa para sobreviver. Então, ele vai falar de casa, vai falar de trabalho que dá o dinheiro, o sustento, ah, vai falar das trocas que você tem, você trabalha para adquirir aquilo que você precisa para manter a sua vida, para manter a sua estrutura, e como está essa relação, você de dar e receber, de fazer e ter o seu retorno com aquilo que você precisa. E então é tudo o que diz respeito a você ter uma vida confortável. Então o rei é o momento onde você está definindo e dando início a uma estrutura nova que vai dar estabilidade para um setor. Então, por exemplo, pode ser uma casa nova, um trabalho novo, como também uma relação afetiva com um homem que quer uma estabilidade afetiva também. O rei de paus é aquele homem centrado que trabalha, o construtor, também pode ser visto meio como um menino que está começando a vida, que está iniciando uma nova etapa, uma nova estrutura. Pode ser, às vezes não é um menino, mas é um homem que acabou de começar um negócio novo, ou estava casado e agora foi morar sozinho, quer dizer, está começando essa nova estrutura, ou estava morando com os pais, agora está começando está mudando para uma casa própria, mas também pode ser o símbolo de um casamento, o rei de paus, porque seria o início de uma nova etapa vamos dizer, aí no caso, de morar junto mesmo, não necessariamente o papel, mas o morar junto, porque é uma pessoa que está entrando na sua vida que vai ajudar você a se estruturar. Pode ser para um homem, pode falar de um homem que está ajudando você a criar uma estrutura nova, tanto para um homem como uma mulher, a nível, por exemplo, de trabalho ou de família, pode dizer de um homem que é estruturado, que é organizado, um construtor estável, e muito centrado nessa parte, às vezes um pouco materialista demais, mas esse seria muito, vamos dizer, o lado negativo. Ou às vezes muito menino para uma dama de ouro, uma dama de espadas, mas muitas vezes, quando é uma relação afetiva, não é só uma carta que vai caracterizar essa relação. Então, ele pode ser um menino, mas ele também pode aparecer como o rei de espadas, que é um cara determinado, bem posicionado, mas que agora, com o rei de paus, está começando uma estrutura nova, uma vida nova, uma nova forma de organizar a vida dele, um cotidiano novo, uma estrutura nova. Tanto para a mulher quanto para o homem, vai ser um momento importante onde está se definindo algo que vai garantir sobrevivência, manutenção da estrutura, o arroz com feijão. E agora, como característica de um homem ou de um filho, vai ser aquela pessoa organizada, estável, que vai passo por passo, que é um construtor, que não desiste fácil do que quer, porque tem persistência, a persistência do boi, né? Ele vai, pouco a pouco, mas vai ali realizando a sua tarefa. Em relação à casa, muitas vezes eu falo, se uma casa nova aparece
com o rei de paus, pode ser um apartamento, um sítio. Agora, com a dama, pode ser uma casa, uma cobertura, né? Algo que a pessoa sente que... Mas sempre algo que a pessoa se sente muito confortável. Tanto no rei de paus seria confortável pela praticidade. Por exemplo, é uma casa que você mudou, que o mais importante dela é que muda o seu cotidiano, é perto do seu trabalho. Então, você não vai ter todo aquele tempo de desgaste no trânsito. Ou, ao contrário, é longe, vai exigir uma outra disciplina. Então, o rei de paus, ele tanto é algo concreto, e, em geral, os naipes pretos, né? Paus e espadas, são mais concretos, mas pode ser algo um pouco mais subjetivo, vamos dizer que é concreto, mudar a disciplina. Então, um trabalho que muda a sua disciplina do dia. Você vai ter que acordar cedo, ou vai ser de tarde, ou que você nunca trabalhou, ou seja, é uma coisa que vai mudar a sua disciplina. Para característica de uma pessoa, como eu falei, pode ser um menino, mas uma pessoa que está iniciando agora também uma base nova. E se for um trabalho que está começando, é um trabalho estável, um trabalho que vai dar esse arroz com feijão. Como capacidade, essa carta fala de uma pessoa que é capaz de levar adiante um projeto, é um construtor, é um arquiteto, um homem ou um homem simples, mas que é muito estável nas emoções, nos sentimentos, então é uma base estável para um relacionamento. Um homem que quer casar, um homem que quer construir família. Uma pessoa que quer casar, uma pessoa que quer construir família. A dama de paus também, ela tem as mesmas características, embora ela não seja o início, ela é a continuação. Quer dizer, você, por exemplo, começou uma nova estrutura e agora você está segura de ter o tear e os fios e de poder tecer essa estrutura, essa base que você está construindo. Então, é o momento que a pessoa se sente segura com aquilo que tem, com o trabalho que tem, com o que ela está ganhando, com a casa que ela está morando, e está cuidando mais de si, cuidando da saúde, cuidando da casa, de crianças, está num momento um pouco mais doméstico. Fala como característica uma pessoa que gosta do lado doméstico, de família, de ficar em casa. Agora, pode falar da pessoa, por exemplo, está mudando para uma casa onde ela vai se sentir mais confortável, aí, no caso, seria no feminino, como eu falei, uma casa, né? E uma mulher fala também de uma menina, uma mulher doce, uma filha doce, uma mulher doce, uma mulher cuidadosa, que faz um pouco o lado da mãe, que cuida, uma boa mãe, uma mulher também organizada, que sabe também, como o rei de paus, todos os passos de um processo, ela vai construindo, ela vai passo a passo, construindo a estrutura dela. Mostra o momento onde você está cuidando da saúde, habilidade de lidar com trabalhos manuais, com trabalhos femininos, com crianças, por ter esse lado doce e também organizada. Também, junto da imperatriz, pode falar uma pessoa que é muito boa como organizadora, né, de papéis, como secretária, como uma pessoa que sabe organizar aí o projeto, todos os passos e realizar aquele projeto também.
Para um homem, essa mulher pode ser aquela mulher carinhosa que cuida dele, que ele vê com uma menina, então ele também tem, vamos dizer, vontade de cuidar. Pode ser muito menina, conforme, né, conforme a maturidade dele, ou não, ou ser aquilo que ele está querendo, estável para fazer família, para ser mãe dos filhos, ou aquela pessoa que é carinhosa, que então cuida dele de uma forma legal, né? Não, às vezes a dama de ouro cuida demais, né? Ela é muito maternal demais a conta. A dama de paus, não, ela é feminina, ela é delicada, ela é segura, mas ela tem um lado meio daquela fragilidade feminina, né? Ela está ali, ela está tecendo, ela está grávida, ela está tecendo o berço, as roupas para o neném que vai nascer ali no plano espiritual, tá ela amamentando. E aqui você tem os símbolos da vida, então, a geração da vida. Então, é todos os símbolos falando da geração e do conforto, do cuidado para produzir a vida. O soldado, ele já vai falar de um momento onde você está se lançando para criar essa estrutura nova. Às vezes é uma aventura que acaba virando um bom empreendimento. Você está partindo para essa aventura de uma forma segura, você tem todas as proteções para fazer isso, tem a força da vontade, do naipe, de buscar essa estrutura nova, buscar novos laços. A gente também pode dizer que Paus fala dos laços afetivos, né? Que vão dar ao casamento, dos laços com a família, né? E aqui pode dizer uma aventura de iniciar um novo laço. Então, pode falar do início de uma relação afetiva. O 25, o Argonauta, ele vai falar também das viagens. Então, aqui, como o temperamento dessa pessoa é de uma certa forma, aventureiro, mas é também, vamos dizer, ousado. Ele é ousado. E uma ousadia também boa, quer dizer, ele vê para frente, ele sabe o que vai vir para frente, ele consegue descobrir o que as pessoas vão precisar no futuro. Então, ele tem esse lado de uma visão do futuro e, com isso, uma força, uma iniciativa, a iniciativa para a realização de um projeto, para a criação de laços, para a criação de uma estrutura nova. Então, é um momento, de uma certa forma, de desafio, porque a pessoa está se lançando para algo desconhecido, mas ela tem tudo na mão para aproveitar as oportunidades que vão surgir, né? E do modo ali profano, vai falar de um viajante, de uma pessoa que faz viagens curtas, ou uma pessoa que mora um pouquinho longe, não tão longe quanto a 56, que é o peregrino, ou a 77, a desorientação, que também vai falar de um estrangeiro. Aqui seria mais uma pessoa de uma outra cidade, ou que viaja muito. Também pode falar de um cara que é meio aventureiro nesse sentido, também de ser uma pessoa que se lança, que tem iniciativa, que tem coragem de arriscar, né? Ousado. Como parceiro, tanto essa carta pode falar de uma viagem que interferiu no relacionamento, tanto para o bem, às vezes, como para o mal. Depois daquela viagem, a relação esfriou. Depois daquela viagem, a relação esquentou. Quer dizer, ela pode estar relacionada com uma viagem como com uma pessoa, um viajante. E como capacidade, já falei, uma pessoa que tem iniciativa para os negócios, tem a ousadia
mas só vai com segurança, então não é uma pessoa despreparada. A carta 27, o inesperado, ela se assemelha muito ao o soldado de paus, o argonauta, porque, como é o 10 sempre é o início do trabalho do naipe. No caso de paus, fala de uma situação inesperada, de uma oportunidade que permite a pessoa, então, iniciar vamos dizer, a domesticação de um animal. Quer dizer, eu cacei um cavalo selvagem. Então, uma oportunidade de domesticar um animal que vai servir para criar aquela estrutura, vai servir para manter a estrutura, a manutenção da base que a pessoa precisa para a sobrevivência. Então, a 10, ela sempre vai falar de oportunidades que, às vezes, dependem também da sua iniciativa para aproveitar aquela oportunidade e que vão dar início a algo como o soldado também. O soldado também fala da força de ir em busca desses objetivos, mas também fala do início de uma estrutura que se iniciou com uma ousadia, como se fosse uma aventura, mas que depois se firmou. Já o escravo é um momento onde a pessoa se sente meio insegura, falando a base que eu contava está estremecendo, é urgente que eu comece a criar uma nova estrutura. Então, ela também fala do início de uma nova estrutura, mas aí é o pontapé inicial, quer dizer, a pessoa ainda não está com aquela força toda, ela deu o início. Então, ela deu a entrada, começou a pagar um consórcio para um apartamento, deu a entrada para um apartamento em construção, fez o exame, ou começou as entrevistas para um emprego que ela vai ter depois. Então, os primeiros passos, mas não necessariamente ainda o início, ou às vezes o início, mas ainda não com toda a estrutura que a pessoa tem. Quer dizer, eu mudei para casa, mas ainda não tinha terminado de construir, né? Eu comprei o terreno, mas ainda tenho que construir a casa. Então, sempre é uma situação de início, mas ainda insuficiente, ainda pouco. Ainda precisa de trabalhar mais em cima daquele projeto. Como pessoa, vai falar uma pessoa também um pouco insegura, também iniciando, se lançando, ainda insegura em relação ao que vai fazer. Fala, então, de uma pessoa que pode estar ou dependente, ou fragilizada, com problema de saúde, medrosa, com medo. Então, uma pessoa que está numa zona de conforto, que não quer abrir mão da zona de conforto, embora na situação não seja assim tão boa. Então, o prodígio é aquela sensação assim de eu estou quase pronto. Eu estou quase pronto para me lançar. Pode falar um momento da saúde fragilizada, aí diria da fragilidade de algo básico no corpo. Osso, vitaminas, sais minerais, cálcio, quer dizer, está faltando alguma coisa básica, que é a estrutura do corpo. O osso, porque é a sustentação, né, as vitaminas, alimento, né, os sais minerais, o ferro, etc. Então, aí há um momento de fraqueza, de anemia, né? Agora, por outro lado, como tem o passado, presente e futuro, né? Então, eu estava muito fraco, agora eu estou tentando criar uma estrutura que vai, no futuro, me fortalecer. Então,
não deixa de ter aí um passo para a solução. Então, o passo é abrir mão da estrutura antiga, sair da zona de conforto e começar a construir uma estrutura nova, mesmo que seja ainda começar a furar o poço. A água ainda vai demorar um pouquinho, mas pelo menos você começa a construir o poço. Então, tem essa iniciativa, mesmo frágil, de iniciar a solução do problema. Ah, então, por exemplo, numa relação, uma mulher, o homem se esquivando, quer dizer, ele sente que ela é muita areia para o caminhão dele, ele está com medo. Um filho dependente, que pode estar, no momento, no mês que sai essa carta, tomando alguma atitude que vai trazer a independência dele no futuro. Você se libertando de uma dependência também. Uma criança um pouco mais dependente por ter uma deficiência física, também pode estar dando aí uns passos aí para a solução do problema agora. Em um momento de fragilidade, onde aquela estrutura que você estava contando quebrou, você viu que vai quebrar, então você vê, bom, minha empresa parece que vai ser vendida, vai fechar, então você está vendo. Aquilo talvez ainda não começou, mas já te mostra a fragilidade e então a necessidade de você começar a procurar alguma coisa nova. Quer dizer, eu estou numa pedra, o Nilo está subindo, eu tenho os papiros em volta, eu tenho que logo construir o meu barco para me salvar aqui. Então, é aquele momento de construir o barco para poder se salvar. Aí a gente passa para os números, né? O primeiro, 10 de paus, é a carta inesperado, o 27. Então, ela fala de que você tem armas para sua sobrevivência, você tem conhecimento para isso, mas você tem que esperar a oportunidade certa, né? Você tem o arco, mas você tem que esperar a caça chegar. Mas você tem que estar atento para poder aproveitar a hora que ela aparecer. Então, ela fala momento de atenção, de expectativa, as oportunidades estão aí, né? Você pode encontrar essas oportunidades. Fala observação, cautela. Pode falar, então, de viagens também, viagens inesperadas, situações inesperadas que a pessoa não estava contando, que podem ter trazido prejuízos ou financeiros ou na saúde. Então, uma situação inesperada que trouxe algum tipo de mudança. Tanto pode ser uma coisa boa, quanto às vezes algo que deu a chacoalhada porque a sua estrutura não estava suficientemente boa. Então, ela está dizendo, alerta, atenção, procure elementos que possam fortalecer a sua estrutura, a sua base. Em relação a pessoas, pode dizer de pessoas que são, assim, um pouco inesperadas, que você nunca sabe quando vai aparecer, tem impulsos inesperados, quer dizer, de repente está de um jeito, uma outra hora está do outro, você nunca sabe quem que você vai encontrar, pessoas que fazem surpresas, né? Ele é meio inesperado mesmo, de repente ele vem, vamos viajar, né? Notícias que vêm de fora, cartas, respostas que vêm de fora, que podem ser inesperadas, ou você está esperando, mas não sabe quando. O que mais?
Também marca o início, uma oportunidade que traz aí um início de uma estrutura nova, de uma base nova, como eu falei, mas uma coisa que vem que você não esperava. Por exemplo, surgiu, eu estava trabalhando, mas aí eu tive uma convite de um ex-chefe para ganhar mais. Quer dizer, então, uma oportunidade que vai trazer uma mudança na parte financeira, no trabalho, na casa, na estrutura ou na relação, mas aí trazendo elementos para compor algo, para trazer. Às vezes pode ser também uma viagem que trouxe uma distância dele. Foi uma situação inesperada ali que, né? Às vezes pode ser trazendo negativo também, aí no profano, né? Uma situação inesperada que trouxe uma mudança aí no destino ou naquilo que você estava programando. Aí a carta 28, a incerteza, ela já vai falar, como a carta 6, do momento que você está vendo que existem opções, existem várias opções para mim alcançar os meus objetivos. Eu posso ir agora buscar aumentar a minha produção ou eu posso ir buscar conhecimentos novos. Então, é um momento onde a pessoa está em dúvida, não porque não tem opção, mas porque justamente está em dúvida porque tem muitas opções. Agora, aí no caso, ela, às vezes, se ela não soube ainda escolher, não conseguiu escolher, ou é porque ela não explorou o suficiente as possibilidades para decidir qual delas é a melhor, ou porque é para fazer as duas mesmo, para ficar com as duas. Então, essa carta pode falar da abertura de caminhos paralelos. Agora, você vê na carta 6, a abertura é para qualquer caminho, né? O afetivo, você está no profissional e querer um tempero maior, então, abrir sua vida afetiva. Aqui, no caso, a abertura de oportunidades para ampliar a sua estrutura, para ampliar os seus ganhos, laços que vão ampliar sua network, uma relação afetiva que vai dar estabilidade. Então, são oportunidades que vão estar ligadas a essa parte da sobrevivência e da estabilidade emocional. Então, a carta 28 vai falar de oportunidades de trabalho, pode ser, às vezes, no afetivo, dúvida qual dos dois combina melhor comigo na convivência, né? Qual dos dois eu teria prazer de estar o dia inteiro do lado, né? Porque aí é uma pessoa que você está querendo uma relação estável. Como característica, você pode dizer que é uma pessoa que vê todos os lados, que sempre vai analisar todos os lados, se o produto é bom, ele é durável, não só ele é durável, ele é bem feito, como ele é útil. Ele é útil para a sociedade, ele é útil para a pessoa, quer dizer, ele vai ver vários aspectos da questão, não só o material, o social, o espiritual. Então, fala de uma pessoa que tem essa habilidade de ver vários caminhos, como de ver várias oportunidades para aquilo, quer dizer, quais são quais os caminhos que esse produto, esse objeto pode fazer. Então, é uma pessoa que consegue enxergar tanto as possibilidades quanto o que pode gerar isso no futuro. Às vezes também uma pessoa no negativo que pondera demais, que sempre fica analisando demais todos os lados e acaba não escolhendo nada. Então, esse é o 28, a incerteza. Então, às vezes, uma pessoa que é muito indeciso,
que cada hora vê uma coisa diferente e nunca toma uma decisão. A 29, a domesticidade, ela já vai falar da capacidade de adaptação às situações. Então, em primeiro lugar, ela fala da aceitação. Para você ser aceito pelos outros, primeiro você tem que aceitar você mesmo. E para você poder ser aceito pelo ambiente, você também tem que se adaptar a ele. Então, é a capacidade de adaptação às situações da vida, às mudanças, aquelas coisas que a gente não pode mudar. Então, é você aprender a aceitar aqui as coisas como elas são, inclusive você. E aprender a tirar vantagem mesmo daquilo que outras pessoas podem considerar defeito. Então, é aprender a fazer o limão, a limonada com limão. Então, é um momento onde você está aprendendo aí a se adaptar às situações que você está vivendo. Então, você vai estar, por exemplo, um trabalho que ajudou você a se adaptar, a pagar suas contas, a ter o seu aluguel garantido, né? Um tratamento de saúde que está ajudando você a lidar com um problema crônico. Aí também, muitas vezes, a 29, ela vem junto da carta 8, da carta 18, da lua, do crepúsculo, dizendo assim, você julgava as suas especialidades, as suas características, como se elas fossem um defeito, ou porque pessoas tinham criticado, ou porque você não acreditava em você, mas agora você está vendo que as suas características não são um defeito, muito pelo contrário, são as suas qualidades. Então, você está se aceitando e passando a usar melhor aquilo que você tem, mas que você não usava no passado porque não aceitava. Então, ela fala da aceitação de si própria e com isso, o uso melhor daquilo que você tem, porque você aceitou as coisas do jeito que elas são. Então, é uma carta que fala de, vamos dizer, a manipulação da natureza tem limite, né? Você pode criar um boi, uma vaca, mas, né, um touro e uma vaca, mas o filho deles não vai ser um cavalo, vai ser uma vaca, né? Por mais que você tente modificar para ser uma vaca, um bezerro mais legal, vai continuar sendo bezerro. Bom, com tantas mudanças na genética, a gente não garante isso mais. Bom, mas, de todo jeito, a natureza tem os seus limites. Então, é um pouco o que essa carta fala. De característica de pessoa, fala uma pessoa que é capaz de fazer o limão, né, a limonada com limão, como também fala, né, de uma pessoa que é capaz de lidar com pessoas que têm deficiências, que têm problemas, que têm problemas de aceitação. Também fala da habilidade, também fala da sensibilidade, da habilidade de lidar com os elementais, com pedras, com florais, com alquimia, também massagem com o corpo, veterinário também, com animais, com plantas. Então, tanto a habilidade de lidar com a natureza, na natureza, vamos dizer, inanimada, a natureza que não é o ser humano, como o ser humano que é a própria natureza, certo? E aí, do lado físico, bastante saúde, né? Por isso a massagem, o reiki, também a incorporação, né? A capacidade de incorporar a emoção das outras pessoas. Lógico que aí vai ter que aprender a lidar com isso.
Às vezes você pode dizer a pessoa que tem algo que você não consegue mudar. Então, ele tem essa condição, ele não vai mudar. Ou eu aprendo a lidar com isso, ou eu desisto, mas essa pessoa não vai poder mudar nisso. Ou, às vezes, junto do as, uma dobradinha. Ele mudou, ou aquela situação mudou aquilo que eu achava que nunca ia mudar. Então, junto do as. A 30, o intercâmbio, já fala um momento de uma troca boa, quer dizer, eu produzi as frutas, eu troco pelos patos que eu não criei. Então, aí tem uma troca equilibrada e vai falar de um momento de troca equilibrada. Eu estou vendendo bem, meu negócio está rendendo, estou tendo clientes, eu estou tendo uma troca legal com meu namorado, eu escrevo, ele escreve, estou tendo uma troca boa com os amigos, que são, né, uma troca, uma reciprocidade nos laços afetivos, como no trabalho. Né, eu consegui, por exemplo, junto do MAS, eu consegui provar que esse trabalho dá dinheiro, que eu consigo sobreviver com esse trabalho. Ah, consegui vender as minhas obras, então, as minhas obras estão rendáveis, estão me dando uma renda. Então, é você conseguindo tanto uma renda, como troca de conhecimento, de cuidados. Ele cuida de mim, eu cuido dele, meus amigos me cuidam, eu cuido deles, como uma troca material, como essa troca dos laços. Também, a nível de característica na pessoa, um vendedor, uma pessoa que tem uma boa comunicação, que tem uma relação de troca honesta, é justo na troca, uma pessoa que você ajuda, mas ele te ajuda, ela te ajuda, quer dizer, então, essa reciprocidade na contribuição entre um e outro. Um vendedor, né? Uma pessoa boa em vendas, boa na barganha. A 31, impedimentos, ela já fala, bom, alimentar as crianças é difícil, mas no futuro são elas que vão te sustentar, né? Então, ali ela está dizendo, tudo que você faz, né, começa da semente. Você semeia, a planta cresce, aí dá flor, aí que vai dar o fruto, né? Então, tudo tem um tempo. Então, ela fala, você tem a terra, mas agora falta plantar. Você tem o terreno, falta construir. Você tem as crianças, falta elas crescer. Quer dizer, sempre ali tem tem algo que você conquistou, que é uma base, que te dá uma estrutura, mas ainda não deu os frutos, ainda não produziu os frutos. Essa carta pode falar de alguns impedimentos que podem estar sendo superados nesse momento. Quer dizer, você tinha impedimentos, mas agora você está vendo que existe uma base que esses impedimentos podem ser superados. Então, muitas vezes, essa carta aparece num relacionamento. Quer dizer, existe um impedimento naquele relacionamento para esse laço acontecer. Então, esse impedimento pode ser, por exemplo, uma pessoa mora longe, numa outra cidade, aí vai vir, por exemplo, lá o argonauta, ou a 56, o peregrino, a 77, a desorientação, podem estar marcando uma pessoa que mora em outro país, em outra cidade. Ou pode falar de um outro relacionamento. Então, ou a pessoa que você está tirando é casado, é casada, e então esse casamento é impedimento, ou do outro lado, está se relacionando com alguém
que tem um casamento. Às vezes os filhos podem ser um impedimento para o relacionamento, ou o filho de quem está tirando o tarô, ou os filhos do namorado, da namorada. Então, ele mantém o casamento por causa dos filhos, né? Eu não quero um relacionamento com ela porque ela tem filhos. Então, aí pode estar falando dos filhos como impedimento, ou um outro relacionamento, ou um impedimento estrutural, como morar longe, sei lá, mora na mesma cidade, mas longe, não tem carro, coisas assim que podem estar criando um empecilho material. E no caráter, às vezes, você pode ser uma pessoa que bota empecilho em tudo, né? Uma pessoa que parece que sempre coloca problemas na situação. Agora, também pode, na carta 8, falar que você tem a habilidade de lidar com crianças, com deficientes, com pessoas com marginais, pessoas carentes, pessoas doentes. A 32, a Magnificência, é a única carta que tem branco no background ali, ou no espiritual, no mental, no material, não tem nenhuma que tem branco. E ela fala um momento onde você está em paz com você, um momento de colheita, de fartura, um momento que você está seguro com aquilo que você colheu, seguro com os seus laços, sentindo em paz. Então, é uma carta de sucesso, uma carta de conquista, de se sentir reconhecido pelaquilo que fez, pelaquilo que faz, pelo que pensa, pelo seu jeito de ser, pela paz também que você promove nas outras pessoas. Aquela pessoa é uma paz, né? Chega perto dela, sente super bem. Então, é um momento de reconhecimento e de tranquilidade. Depois, a 33, a aliança, já é um momento que você está encontrando parcerias, pessoas que vão estar ajudando você a se estruturar, ou que ajudando a manter a sua estrutura. Pode ser você fazendo uma sociedade, pode dizer, por exemplo, uma mudança de casa, que vai ser uma aliança, que vai ser uma estrutura segura para você, uma sociedade com alguém que vai ser uma base, uma pessoa que você vai contar com apoio, que você pode se apoiar, uma oportunidade de trabalho que vai ser um apoio, uma aliança, um casamento, aí no caso, morar junto, uma pessoa que convive muito bem, que vai ser um apoio também na estrutura, vai ser um apoio em termos de manter a estabilidade da relação, oportunidades que vêm, que vão ser um apoio, que vão ajudar você a construir ou continuar mantendo a sua estrutura. Então, sócios, alianças, um bom parceiro, um parceiro que você tem algumas cartas do tarô que falam de aliança, de parceria no afeto, na vida. E aí, a 33 é esse apoio, não é material só, porque é essa estabilidade, é uma pessoa que você pode contar, ele me ajuda em qualquer situação, ele é um apoio, é um amigo, é uma amiga, né? Não que seja só isso numa relação afetiva, mas isso é muito importante. Também a nível de capacidades, junto da carta 8, uma pessoa que trabalha bem junto, que é um bom sócio, que é um aliado, que é um parceiro, que é um apoio. Então,
uma pessoa fácil de fazer alianças, uma pessoa fácil de trabalhar em grupo, né? A 34, a inovação, já é um momento onde a pessoa está lidando com muita força com as situações que estão acontecendo. Então, ela pode estar muito animada no trabalho que ela está fazendo, dando tudo de si. E aí, a 66, a Dama de Ouro, também é um momento onde você está dando tudo de si. Mas na 66, você está dando, vamos dizer, toda a sua energia, todo o seu saber. Então, é uma carta mais, vamos dizer, você está dando toda a sua energia mais espiritual. Aqui já é mais prático, eu estou dando toda a minha força física, estou colocando toda a minha energia no sentido físico e ânimo, toda a minha força para construir o que eu estou fazendo. Agora, às vezes, se você está tendo que lidar com uma situação com muita força, é porque ela veio para você com uma força, uma parte com uma força muito grande também. Então, uma situação, por exemplo, de violência, às vezes pode estar marcada nessa carta, uma cirurgia, porque é um processo invasivo, uma situação que você se sentiu agredido, um homem agressivo, uma pessoa mal-humorada, então, um menino meio mimado. Então, a 34 pode falar, vai desde um menino, de um rapaz, geração saúde, que é muito ativo, esportista, gosta de esportes radicais, mas às vezes pode falar do que é muito ativo demais, pode falar de drogas, ou de violência, de agressividade, de uma sexualidade muito intensa. Então, ela tem um lado negativo dela também, nesse sentido, de ser violento demais, de ser ativo demais, e às vezes meio mimado, um menino mimado que esperneia quando você fala não, né? Então, você pode falar isso da 34. Mas pode dizer também, às vezes, como eu falei, a geração saúde, um rapaz que é sempre jovem, cheio de vitalidade, cheio de iniciativa, e que está agora interferindo, trazendo uma força para você. Agora, às vezes, essa carta aparece na primeira carta do jogo, e junto, por exemplo, da 16, ou da 22, quer dizer, às vezes ela pode estar marcando que houve um fato traumático na vida da pessoa que ainda interfere no momento que ela está vivendo. Então, essa carta pode aparecer como uma violência, um estupro, uma situação, né, que trouxe assim uma comoção muito grande para a pessoa. Mas já com a carta 8, já vai falar de uma pessoa que tem muita iniciativa, que é pau para toda a obra, que é muito, tem uma força de vontade grande, que é ativo, muita iniciativa. Então, também tem as características boas da carta. A 35, o desconsolo, já fala do momento onde você está vendo que aquela estrutura que você estava contando está ruindo. É um momento, então, onde você está observando e está percebendo, essa estrutura vai romper e eu vou ter que construir uma nova estrutura. Então, ela é parecida com o escravo, por ela estar nessa transição de uma estrutura para outra, mas o escravo já marca o início de uma nova etapa,
enquanto que a 35 não. Mas a 35, o desconsolo, vai falar, eu estou meio triste porque eu construí essa estrutura, e ela me serviu, mas agora eu estou vendo que ela não supre minhas necessidades mais, porque minhas necessidades mudaram. Mas eu me sinto meio desconsolado de ter que romper essa estrutura. Então, tem um pouco de uma tristeza, uma melancolia de você ter que romper com aquilo, mas, por outro lado, uma necessidade de mudança. Pode falar também do momento que você está fragilizado, de uma doença. E, embora o As de Paus também tenha a ruptura de uma estrutura, o As de Paus já vai ter o início de uma nova base. E um início seguro, porque o As de Paus fala, bom, você agora tem uma base nova, sólida, então você pode romper com aquela estrutura antiga que você não quer mais. Mas aí ela tem uma estrutura sólida já construída. Então, ela pode romper a antiga. Então, você vê as 3 cartas, a 35, o desconsolo, a 26, o prodígio, e a 36, o As de Paus, a iniciação, falam da ruptura de uma estrutura. Mas na 35, você só está vendo que vai romper, que está rompendo, meio entristecido, desconsolado com isso. A 26, você está quebrando uma estrutura, mas ainda não tem a estrutura pronta. A 26, o prodígio, e o As, você tem uma estrutura nova pronta, e por isso está rompendo com a antiga. Também a 35, muitas vezes aparece na dobradinha com o As, falando assim, bom, agora você conseguiu, por exemplo, passou num concurso, então você conseguiu um trabalho que acabou com aquela angústia daqueles altos e baixos financeiros, por exemplo, né? Ou agora você comprou aquela casa, ou acabou de pagar aquela casa que você sofreu para caramba para pagar. Então, ela muitas vezes pode falar o fim desse sofrimento que você manteve por muito tempo, né? Conforme a conjunção, se tem uma conquista junto, e aí, então, a superação do problema, a 35. Ou um As junto, falando que você superou aquele problema físico, aquela carência. Aí também, como é Paus, o problema físico seria mais problemas também estruturais, alguma coisa está faltando algum elemento, ou também pode falar a falta do funcionamento de algum órgão importante. Então, está com uma fragilidade, né, no pulmão, que aí vai dar, né, pouca oxigenação, no coração, em órgãos vitais, né? A 34 pode dizer recuperação da saúde também, numa dobradinha, 35, um As e a 34, quer dizer, superei aquele problema de saúde. Uma outra coisa que eu não falei da 29, às vezes a 29 pode falar de um homem com problemas de ereção, e isso às vezes é o motivo dele sai para almoçar, tal, mas não se declara, não corre o risco de uma relação sexual, então, porque ele tem medo de uma dificuldade aí, né, de uma impotência. Bom, acho que mais ou menos. O As de Paus vai falar, então, também de uma ruptura importante, de uma estrutura que a pessoa está saindo. Você veja, um emprego que você está saindo,
ele era uma base. Se esse emprego você estava 3 meses, lógico que ele não era uma base segura, então não vai aparecer o as de paus. Mas, por exemplo, você está no emprego 3 anos, 4 anos, ele era uma estrutura que você estava contando. Então, a saída dele vai aparecer, pode aparecer com as de paus. Agora, como eu falei, se é o as de paus, tem algo que já está nascendo ali, já tem uma bananeira nova crescendo. Então, você cortar a antiga, ela já deu mesmo, né? Não vai dar mais. Então, nesse caso, é uma troca para algo que vai surgir, que vai ser melhor. Essa carta pode falar mudança. Agora, uma mudança de emprego de 7 anos, sair de algo que você já está 7 anos ou mais, aí vai ter que ter outras cartas. O as de paus é pouco. Vai ter o as de ouro, vai ter a carta 22, falando o as de paus, no caso, pode ser só uma mudança na estrutura, no seu cotidiano ali dentro da mesma empresa. Se não tiver as cartas 22 ou 78, o as de ouro, que vão falar de uma ruptura de uma situação que você já vive há mais de 7 anos. Também num casamento. Um as de paus pode falar uma mudança na relação em relação à estrutura. Então, pode ser o casamento, pode ser o nascimento de um filho, a deusa, essa deusa, Poeris, ela é a deusa que protege a mulher grávida, o feto na gravidez, a criança, o nascimento da criança. Então, ela protege a mulher grávida, o feto e os primeiros anos da criança. Então, ela é o símbolo da gravidez. Então, ela pode ser tanto o momento de geração da criança, quanto o momento de nascimento. Então, pode ser um marco na relação do casal, por exemplo, o nascimento de uma criança, a compra de uma casa, ou até o próprio morar junto. Como capacidade, não falei da 35, junto da carta 8, também vai dizer capacidade de lidar com pessoas problemáticas, com defeitos, com problemas, com problemas físicos, com problemas financeiros, carentes, pessoas em momento de transição. E a carta 8, com o as de paus, facilidade de lidar com rupturas, com mudanças, com reformas, com crianças, com gravidez, com mulheres, com saúde. Com imóveis, com coisas estáveis. Bom, aqui então agora terminamos um pouco o naipe de paus.